Bem-vindos ao Echoes of Crime, o espaço onde os ecos do passado ressoam no presente, revelando histórias que não podem e não devem ser esquecidas. Hoje, mergulhamos em um dos mistérios mais perturbadores e duradouros da história criminal americana, o caso da Dália Negra. Mais de 70 anos depois, esse enigma permanece sem solução, capturando a imaginação de detetives, entusiastas e qualquer pessoa que mergulhe em sua sombria história. Hoje estarei guiando vocês nesta viagem no tempo ao coração de Los Angeles, 1947. Aviso: este programa é fornecido apenas para fins educativos e de entretenimento. As informações e narrativas apresentadas são baseadas em compilações de dados públicos, interpretações e teorias sobre os casos discutidos. Os relatos e análises não devem ser tomados como afirmações literais de fatos e são apresentados sem intenção de difamar, depreciar ou infringir os direitos de qualquer pessoa ou entidade. As interpretações e opiniões expressas são exclusivamente do programa e não refletem necessariamente a realidade. A discrição do ouvinte é aconselhada. A manhã de 15 de janeiro de 1947 marcou o início de um caso que se tornaria lendário. Em um bairro tranquilo de Los Angeles, Betty Bersinger, caminhando com sua filha, deparou-se com o que inicialmente pensou ser um manequim abandonado, partido ao meio e jogado na grama da Norton Avenue, em Leimert Park. A realidade, no entanto, era muito mais macabra. Era o corpo mutilado de uma jovem mulher. A vítima havia sido cortada limpa ao meio na cintura, completamente drenada de sangue, o que deixou sua pele de um pálido mortal. Além disso, seu rosto havia sido cortado de orelha a orelha, criando um grotesco e eterno sorriso. A meticulosa disposição da cena transformou esta descoberta em uma imagem que se gravaria permanentemente na mente da sociedade da época. Para compreender completamente o impacto desta descoberta, devemos nos transportar para o Los Angeles do pós-guerra em 1947. A cidade estava em plena efervescência cultural e social. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, deixando para trás uma mistura de otimismo e as profundas cicatrizes da guerra. Los Angeles rapidamente se tornava o epicentro da indústria do entretenimento, atraindo sonhadores de todo o país. No entanto, essa fachada de glamour e prosperidade escondia uma realidade mais sombria, o crime organizado, a corrupção política e uma profunda desigualdade social. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes desta história, é importante tentar se aproximar da verdadeira Elizabeth, além das manchetes sensacionalistas e especulações. Vamos explorar sua vida, seus sonhos e como uma jovem promissora se tornou o centro de um dos crimes mais notórios da história americana. Elizabeth Short nasceu em 1924 em Boston, Massachusetts, crescendo em um lar marcado pela ausência de seu pai, que desapareceu quando ela era muito jovem, deixando sua família em uma situação econômica precária. Essa adversidade precoce forjou em Elizabeth um caráter resiliente e uma determinação por encontrar um futuro mais brilhante. Com sonhos de estrelato em seus olhos, Elizabeth mudou-se para a costa oeste, atraída pelo brilho e glamour de Hollywood, ansiando por se tornar atriz. Ao chegar em Los Angeles, Elizabeth encontrou uma realidade muito diferente da que havia imaginado. A cidade estava saturada de jovens talentos que, como ela, buscavam realizar seus sonhos na grande tela. Apesar dos desafios, Elizabeth não perdeu a esperança. Ela circulava em círculos sociais que lhe permitiam conhecer pessoas influentes dentro da indústria do entretenimento, embora as oportunidades substanciais de atuar continuassem elusivas. Elizabeth trabalhava em empregos ocasionais para se sustentar, enquanto continuava comparecendo a audições, esperançosa de que sua grande chance estivesse logo ali. Desmistificar Elizabeth Short significa entender que ela era mais do que uma aspirante a atriz ou uma vítima de um crime terrível. Era uma filha, uma irmã e uma amiga.
Era conhecida por seu sorriso fácil e sua gentileza para com os outros, sempre disposta a ajudar um amigo em necessidade. Apesar das dificuldades que enfrentou em Los Angeles, seus amigos a lembram como alguém que nunca perdia a fé em seu sonho, mantendo sua dignidade mesmo nos momentos mais difíceis. Elizabeth Short, mais tarde conhecida pelo apelido de Adália Negra nos jornais, era uma jovem aspirante à atriz, cuja vida e ambições foram brutalmente cortadas. Seu assassinato não só capturou a atenção da polícia, mas também se tornou uma obsessão para o público e os meios de comunicação. A imprensa, numa corrida para vender mais jornais, batizou o caso com um nome tirado de um filme noir, aumentando assim o morbo e o interesse público. Esse enfoque sensacionalista transformou uma tragédia pessoal em um espetáculo e Elizabeth Short em um símbolo eterno dos perigos que espreitavam nas sombras da cidade dos sonhos. Desde o início, a investigação foi obstaculizada pela falta de evidência física e pela imensa pressão midiática. A cena do crime havia sido meticulosamente limpa, deixando poucas pistas sobre a identidade do assassino. Isso se somava ao fato de que a vida noturna de Los Angeles, com seus bares, clubes e a constante chegada de novos residentes, oferecia um sem fim de possíveis suspeitos e testemunhas pouco confiáveis. A polícia se encontrava numa corrida contra o tempo, numa cidade que estava mudando rapidamente e onde o assassino poderia ser qualquer um. O assassinato de Elizabeth Short se tornou um dos casos mais infames e examinados na história criminal americana, cheio de voltas e reviravoltas, mas sem chegar a uma conclusão definitiva. Desde o início, a investigação do assassinato de Elizabeth Short estava cheia de dificuldades. O meticuloso estado em que o assassino deixou o corpo, completamente drenado de sangue e cortado com precisão, sugeriu uma mão experiente, possivelmente com conhecimentos cirúrgicos ou anatômicos. No entanto, essa mesma precisão deixou poucos rastros ou evidência física que pudessem guiar os investigadores até o culpado. A polícia de Los Angeles, junto com o FBI, enfrentou a árdua tarefa de compilar e seguir milhares de pistas. O interesse público, no caso, era avassalador, levando a numerosas confissões falsas e pistas que resultavam em becos sem saída. Apesar dos esforços concertados, a falta de tecnologia forense avançada na época limitou significativamente a capacidade da investigação de processar a cena do crime e as provas coletadas com a eficácia que veríamos hoje. Ao longo dos anos, mais de 150 suspeitos foram considerados pela polícia. Alguns eram criminosos conhecidos da época, enquanto outros eram figuras proeminentes da sociedade, incluindo médicos, atores e homens de negócios. Entre os mais notórios está o Dr. George Hodel, um médico com conexões na elite de Los Angeles e uma vida pessoal cheia de escândalos. As suspeitas contra ele foram reforçadas décadas depois pelas investigações de seu próprio filho, Steve Hodel, que apresentou evidência circunstancial em seu livro, argumentando que seu pai tinha não só os meios e o conhecimento, mas também a inclinação psicológica para cometer tal crime. Leslie Dillon, um barman com um interesse particular na psicologia do assassinato, entrou na lista de suspeitos sob circunstâncias estranhas. Envolveu-se na investigação ao se oferecer como informante, sugerindo que outro indivíduo poderia ser o assassino. No entanto, seu conhecimento detalhado do crime e sua ausência em Los Angeles no momento do assassinato levantaram suspeitas. Apesar das dúvidas iniciais, a falta de evidência concreta o deixou fora da lista principal de suspeitos. Walter Bailey, um cirurgião de Los Angeles, cuja prática estava próxima do local onde o corpo de Elizabeth Short foi encontrado, foi considerado suspeito após sua morte. A conexão surgiu devido à sua especialização em cirurgias, o que poderia explicar a precisão do desmembramento do corpo de Short.
Além disso, descobriu-se que Bailey tinha conexões pessoais fracas com Short, embora nunca tenham sido encontradas provas conclusivas que o ligassem diretamente ao crime. Mark Hansen, um conhecido de Elizabeth Short, era o proprietário do teatro onde ela frequentemente passava tempo. Short havia morado brevemente com Hansen e seu nome foi encontrado em um caderneta pertencente a ela. Isso, junto com testemunhos de conhecidos que sugeriam que Hansen estava obcecado por Short, colocou-o sob o olhar dos investigadores. No entanto, assim como com outros suspeitos, a evidência direta de sua implicação nunca emergiu. Além dos suspeitos individuais, surgiram numerosas teorias sobre o motivo e a metodologia por trás do assassinato. Alguns especularam que Elizabeth foi vítima de um crime passional, enquanto outros sugeriram que sua morte estava conectada com redes de crime organizado em Los Angeles. Uma teoria propôs que o assassinato poderia ter sido um ritual realizado por um culto. Apesar da ampla especulação, nenhuma teoria foi definitivamente provada, deixando o caso aberto à interpretação e debate. Uma das teorias mais persistentes é que o assassinato de Elizabeth Short estava de alguma forma conectado com as elites de Hollywood. Dadas as ambições de Short de se tornar atriz e suas conexões conhecidas com figuras dentro da indústria, alguns especularam que seu assassinato poderia ter sido o resultado de um relacionamento falhado ou informações comprometedoras que possuía sobre alguém poderoso. Outra teoria sugere que a morte de Short foi obra de um assassino em série que operava em Los Angeles naquela época. Os defensores desta teoria apontam semelhanças com outros assassinatos não resolvidos e a natureza metódica do crime. Embora vários suspeitos tenham sido postulados como esse potencial assassino em série, a falta de provas concretas e a singularidade do assassinato da Dália Negra fazem com que esta teoria permaneça no terreno da especulação. Outra teoria, a teoria da conexão com o crime organizado, sugere que Elizabeth Short poderia ter se envolvido com figuras do submundo de Los Angeles, o que finalmente levou ao seu assassinato. Apoiados em relatos de testemunhas e no histórico de corrupção policial da época, alguns investigadores consideraram esta possibilidade como uma explicação viável para o crime, especialmente dada a natureza pública e desafiadora do assassinato. Entre tantas teorias, não faltariam teorias de conspiração, que vão desde a implicação de figuras políticas de alto nível até tramas complexas que envolvem espionagem e encobrimentos governamentais. Embora essas teorias muitas vezes careçam de evidência substancial, refletem o profundo desejo humano de encontrar sentido em tragédias não resolvidas. Apesar dos avanços na tecnologia forense e nas investigações criminais, o caso da Dália Negra permanece oficialmente não resolvido. As décadas viram a passagem de numerosos detetives e aficionados pelo caso, cada um trazendo sua própria perspectiva e, às vezes, novas evidências. No entanto, a falta de provas físicas contundentes e a morte de suspeitos-chave deixaram o caso em um limbo legal e factual. O mistério da Dália Negra tem sido um catalisador para a mudança em muitos aspectos da criminologia e das técnicas forenses. A atenção da mídia e o interesse público no caso impulsionaram discussões sobre a importância da preservação de evidências, técnicas de perfil criminológico e o uso da tecnologia na resolução de crimes. Na era moderna, ferramentas como a análise de DNA e as bases de dados genéticas revolucionaram a forma como os casos não resolvidos são abordados, oferecendo um raio de esperança para casos antigos como o da Dália Negra. A Dália Negra tornou-se um ícone dentro da cultura popular, inspirando livros, filmes, séries e podcasts. Este interesse não apenas demonstra a fascinação contínua com o mistério, mas também reflete como as histórias não resolvidas nos obrigam a enfrentar os aspectos mais sombrios da sociedade e da natureza humana.
Através da lente do caso de Elizabeth Short, exploramos temas de injustiça, vulnerabilidade e a busca interminável pela verdade. Ao encerrar esta série, fica a reflexão sobre a importância de lembrar Elizabeth Short não apenas como a Dália Negra, um símbolo do mistério e do morbidade, mas como uma jovem com sonhos, aspirações e uma família que ainda busca respostas. Sua história nos lembra da responsabilidade coletiva de buscar justiça para as vítimas e de continuar questionando, aprendendo e aplicando esses aprendizados na busca incansável pela verdade. Enquanto a história da Dália Negra permanecer não resolvida, continuará sendo um testemunho das limitações e desafios na resolução de crimes, bem como um lembrete da necessidade de empatia, diligência e esperança na justiça. Obrigado por nos acompanhar em Ecos do Crime. Que a busca pela verdade e justiça continue, não apenas para Elizabeth Short, mas para todas as vítimas sem voz. Até a próxima!